Boa tarde a todos. De início, sem receio de ser enfadonho, concito a todos, advogados e partes, que venham se conciliar. Sobretudo nesse momento de crise que vem passando o país, como de conhecimento de todos, e o alongamento de um prazo de uma audiência inicial e instrução. Então, para tanto, quem desejar fazê-lo, a maneira é super simples, basta acionar o link do tribunal, a audiência é marcada e as partes se compõem e resolvem o caso. E não sei antes lembrar que o acordo é a vitória sobre o tempo e não há vencido, não há vencedor. E a finalidade do processo e é o dever do juiz. Enquanto eu for presidente dessa quarta turma, falarei em todo início de sessão esse apelo veemente que faço a todos os advogados e partes e peço, anime a gentileza de que todas as partes e advogados divulguem isso com bastante frequência para a solução dos processos. E, dando sequência, eu já aviso que hoje é a última sessão que eu presido em razão de férias. Tem 16 períodos, agora vai passar para 14, tirarei 2 períodos de férias. Eu tenho 26, Paulo. 26, né? 26? Então, em razão disso, observada a ordem de antiguidade, eu comunico que a eminente desembargadora Denise Alves Horta presidirá as sessões dos dias 10 e 17. Só vai entrar em férias, né? Posteriormente eu vou. Então, 10 e 17 de maio de 2017. Pois não. A eminente desembargadora Paula Oliveira Cantério presidirá as sessões nos dias 24 e 26 de maio, numa quarta e sexta-feira. E explico isso, porque não vai ser numa quarta e numa sexta, porque ela vai ter um problema de ordem pessoal lá, e do dia 29 ao dia 5, a semana posterior, ela não poderá estar presente aqui. Ela me pediu que fizesse esse apelo aqui e contasse com a colaboração dos pares. E agora eu indago se algum problema essa audiência do dia 24, normal. A senhora vai entrar em férias, é a doutora Paula. Antes a senhora veio de férias dia 18, né? A minha última sessão dia 17, né? 17. Então, agora eu indago os demais pares, se o 24 é normal, vai ser a doutora Paula, mas ela pediu que fizesse 2 sessões nessa semana, porque a outra semana ela poderá participar. Agora indagarei se tinha um problema de horário, tudo, para poder... 24, 26? 24 é normal. Agora, dia 26 é numa sexta-feira. Aí na semana seguinte não tem pauta? Não tem pauta. Na semana seguinte? E poderia ser de manhã? Pois eu estou indagando os pares aqui, se... Sexta-feira à tarde, para voltar para casa. Eu... Constado. Só vai ver dia 5, né? Só tem compromisso. Eu tenho compromisso dia 5 e dias 8 e 9. 5, 8 e 9. Então, nessa semana, tá. Que é a semana seguinte, então não vai ter problema nenhum. Tá. E, se o senhor me permite, meu voto também é para que a sessão seja na parte da manhã. Pois não. Não sei das meninas aí. Pode. A Luciana Joana. Ela é E a doutora Denise vai estar de férias. Então somos nós duas? Somos. Quem mais? Que hora que seria? Porque a sessão vai ser pequena, que tinha o dia 24 para o dia 26. Seria doutora... Então vai estar a doutora Ana, Doutora Paula Cantelli. doutora Paula, doutora Ana, e doutora Cristina. eu e quem mais? Doutora Maria... O substituto do doutora Denise. A doutora Maria Lúcia não, eu vou estar aqui ainda. A sessão parece que vai ser dia 17. Ah, tá. Porque eu estou
Não é isso, pois. Valber? É o substituto da doutora Denise? Pode ser, a minha sugestão, não sei, da colega, 9 horas. Eu também 9 concordo que seja 9 horas. Se puder ser. E termina mais cedo, né? Pode. Vai ser minúsculo. Você tem jeito de ligar para ela? Essa pauta vai ser minúscula, né? Para saber se pode ser sexta-feira. Acho Já que vai ser minúsculo. anunciei, fala que eu já anunciei, mas quando fez a concordar. Cristina, pode 9 horas? Xará, pode 9 horas? Você pode? Cristina, tudo bem. É o seguinte, quando que vai ter sessão? Na primeira semana de junho? 1º de junho. É essa aqui, ó. Sessão do... E... Então, essa do dia 7, doutor Paulo, não vai ter? Não. Não haverá sessão dia 7. Não, dia 7... Fica também explicitado que eminente desembargadora, doutora Maria Lúcia Cardoso de Magalhães, observando sempre a antiguidade, viu, doutora? Estou tomando essa prudência. Dentro da antiguidade aqui. Fica também explicitado que a eminente desembargadora Maria Lúcia Cardoso de Magalhães presidirá as sessões nos dias 7, 14, 21 e 28 de junho de 2017, em razões das ameaças regulamentares. Doutor Paulo, vai ter dia 7 sessão? Não, não vai ter dia 31, é isso? Dia 31 dia que não 31 tem. de maio que não tem. Tá. Entendi É isso. agora. Entendeu, né? 31 de Uma maio semana não tem não- sessão. É. Entendi. Ok. Dia 7 é a doutora Maria Lúcia que Maria preside? Lúcia. Dia 14 também? 14, 21 e 28. A doutora Maria Lúcia. É. Depois Vossa Excelência volta, não é isso? Se Deus quiser. Certeza. Se eu resolver tirar os outros 4. Eu colho o ensejo para cumprimentar as eminentes embargadores Maria Lúcia Cardoso de Magalhães e Denise Alzotto pelo transcurso de seus aniversários que ocorrerão nos dias 9 e 11 de maio. Respectivamente. Parabéns. Parabéns. Parabéns, né? Doutor Maria Lúcia, doutor Denise é dia 11, né? Com a adesão do AB, né? De todos. Saúde, viu, doutor Denise? Obrigada, saúde. Saúde. Muita saúde. Saúde, paz, tranquilidade. Muita saúde, se Deus quiser. Eu falo o seguinte, que você tendo paz, você tem saúde. PAZ. Maria Lúcia é dia Paz é a melhor coisa que tem. Verdade, né? Nó. Maria Lúcia, assim, eu a conheço. Havendo quórum legal, invoco a proteção divina e declaro aberta a sessão ordinária desta quarta turma Ama aniversário. relativa ao dia 3 de maio de 2017. Lida e aprovada a ata da sessão anterior, dando sequência, proclamo o resultado unânime dos resultados atinentes aos embaixo de declaração, tanto aqueles advindos dos processos físicos, quanto aqueles oriundos do PJE, na forma das conclusões expostas pelos eminentes relatores. Dando sequência, indefiro o pedido de adiamento do processo número 0010-602, em razão do pedido de adiamento deste julgamento, pode de amparo legal. Determina a retirada de pauta do PJE ROPS 0010-003, de relatoria da eminente juíza convocada Luciana Alziotti, em razão de IUJ instaurado acerca dos minutos que antecede e sucede a jornada atinente ao café. O PJE é de 0010-001-81, também fica retirado de pauta, em razão de pedido da eminente desembargadora relatora. O ED também, número 0010-176, da eminente desembargadora Denise Alves Horta, fica retirado de pauta em razão de instauração de IUJ atinente à limitação do pedido nos procedimentos submetidos ao rito sumarício.
ao pregão na forma regimental. Físicos aí. Começar pelos físicos. Falei, gente, hoje eu estou falando isso. Semana que vem eu vou ter que... Processo físico número 8 da pauta RO. 2275-2012-040. Relatora juíza convocada Luciana Alves Viotti. Revisora juíza convocada Ana Maria Espica Valcante. E vota em terceira desembargadora Denise Alves Horta. Inscrito Dr. Marcos Castro Batista de Oliveira, pela segunda recorrente presente. Boa tarde, doutor. Boa tarde, senhores, tudo bem? Doutora Luciana, apenas a conclusão, por gentileza. Pois não, senhor presidente. Eu conheço do recurso ordinário da ré e no mérito dá-se a ele. Eu fiz o voto adaptado aqui porque tem uma questão em que eu fico vencida, mas sabendo do posicionamento da turma. Dá-se a ele parcial provimento para determinar seja observado o entendimento constante da OJ 394 da SDI 1 do TST no cálculo das horas extras devidas ao autor. Vencida essa relatora que afastava a sua aplicação da OJ. Doutor, tem interesse em fazer uso da palavra? Sim, excelência. Pelo prazo regimental. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais jogadores dessa egrégia turma, senhora representante do Ministério Público, senhora secretária, servidores, colegas. A questão diz respeito apenas ao prosseguimento do recurso, uma vez que anteriormente essa turma não havia conhecido o recurso ordinário da reclamada por alegada deserção. Pois bem, afastada a deserção pelo TST, o pano de fundo do recurso ordinário da reclamada diz respeito exclusivamente à aplicabilidade dos instrumentos coletivos. Em que sentido? A aplicação do artigo 62 aos motoristas do transporte rodoviário de cargas. E o que a reclamada requer aqui é que seja aplicado o instrumento coletivo de forma integral, assim como pactuado pelo Sindicato dos Empregados e pelo Sindicato das Empresas. Por quê? Porque a reclamada, quanto aos seus empregados motoristas, ela fornece o plano de saúde, ela fornece lanche, que é inclusive objeto de pleito da inicial, ela fornece, as empresas, elas concedem uma estabilidade pré-aposentadoria, elas pagam as diárias de viagem, elas fazem a contratação de seguro de vida. Todas essas parcelas aqui não decorrem de imposição legal. Todas são instituídas exclusivamente pelo instrumento coletivo. E, nesse sentido, a aplicação do instrumento coletivo para determinar a exceção prevista no artigo 62.1 da CLT, ela é clara. O empregado, são dois requisitos objetivos. O empregado que exerce atividade externa e num raio superior a 30 quilômetros a partir da sede, da matriz da empresa ou filial a que esteja subordinado. A Constituição permite a flexibilização da jornada de trabalho, a negociação acerca da jornada de trabalho. O Supremo Tribunal Federal, através dos recursos extraordinários 590, 415 e 895, 759, admitiu em julgamento exatamente a questão discutida pela reclamada, de aplicabilidade integral dos instrumentos coletivos. Nesses julgamentos, inclusive, o Supremo Tribunal Federal pacificou a questão da hora in itinere. Ele julgou contra a súmula de jurisprudência uniforme do TST para admitir que a negociação coletiva ultrapassasse os limites de 50% da hora in itinere para suprimir completamente a parcela.
porque foram instituídas vantagens outras aos empregados. Nesse sentido, é o que a reclamada requer, é que seja aplicado o instrumento coletivo na sua integralidade. Não se trata de discutir se é impossível, possível ou não o controle de jornada, sendo que o instrumento coletivo determinou a aplicação aos motoristas que trabalhem em jornada externa num raio superior a 30 quilômetros da sede. E isso é incontroverso nos autos, que o reclamante fazia viagens empreendidas entre Paraupeba, fazendas no norte de Minas, Sete Lagoas e aqui em Belo Horizonte. Então, nesse sentido, é que se requer seja aplicado para que reconheça a aplicabilidade do artigo 62 da CLT ao recorrido com a devida vênia do voto da eminente relatora. É o que você quer. Pois não. Devolvo a palavra à ilustre relatora. Eu cumprimento o doutor advogado pela sustentação, sucinta e direta ao ponto. De fato, esse é um recurso que inicialmente, o recurso da reclamada inicialmente não foi conhecido e houve recurso de revista, o TST entendeu por afastada a exerção e devolveu os autos a essa turma para julgamento do mérito do recurso da reclamada. Bom, em relação à questão das horas extras e da validade da norma coletiva, tudo isso que o nobre advogado disse da tribuna é verdade. Só eu faço um reparo. Primeiro, há um outro requisito, a meu ver, na cláusula normativa. A convenção coletiva, na cláusula 26ª, diz, no parágrafo 3º, quando em viagem deverão ser respeitados e determinados pelo próprio trabalhador, conforme necessidade ou conveniência, os repousos intrajornada, interjornada e intrajornada, bem como o início e término da viagem, ficando proibido ao empregador a sua interferência. Então, esse é também um requisito. Não são dois requisitos objetivos, há um terceiro, no meu ponto de vista. Então, a aplicação do artigo 62, 1 da CLT, é devida se o próprio trabalhador determina o seu horário de trabalho, o que, no caso dos autos, eu não concluí acontecesse. Então, trata-se aqui, e essa questão das vantagens, né, essa questão das vantagens concedidas, ela é posterior ao exame da cláusula, né, da cláusula normativa e, portanto, da forma como ela é interpretada, né, dependendo da pessoa que faz a leitura. Enfim, então, por isso, eu estou entendendo, por manter a decisão de origem no que respeita ao deferimento de horas extras, e a única ressalva aqui em relação ao reflexo do repouso, né, nas demais verbas e consectários daí, o famoso bis in idem da OJ 394. Então, eu não aplicaria, eu entendo que a lei é expressa no sentido de determinar esse pagamento, mas jurisprudência pacífica no sentido contrário. A outra matéria, objeto do recurso, é a multa do artigo 477 da CLT. Eu também estou entendendo que a reclamada aqui não demonstrou que o pagamento tenha se dado em data diferente daquela que consta do TST. Então, por isso, eu mantenho minha proposta de voto, senhor presidente. Pois não, doutora Ana Maria. Estou de acordo. Tá. Integralmente de acordo. Doutora Denise? Também acompanho. Assim se decide. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado. Processo número 1 da pauta física, o RO 12-35-2014-071. Relatora desembargadora Denise Alves Horta, revisor desembargador Paulo Chaves Correia Filho e vota em terceira juíza convocada Luciana Alves Viotti. Inscrito Dr. Dário de Faria Tavares Neto pelos recorrentes e o Dr. Luiz Carlos de Castro pelos segundos recorridos. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Boa tarde, excelência. Boa tarde. Doutora Denise, apenas a conclusão, por gentileza. Não, presidente.
Conheço do recurso. No mérito, rejeito a arguição de nulidade da sentença por violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório e dou-lhe provimento parcial para condenar a primeira reclamada, Camilo e Araújo Limitada, e de forma subsidiária a segunda e terceira reclamadas, Agroceres Multimix Nutrição Animal Limitada e Agroceres PIC Genética de Suínos Limitada, empresas do mesmo grupo econômico, ao pagamento de, primeiro, indenização por danos morais no importe de R$100 mil, valor esse que deverá ser dividido em partes iguais entre a companheira Supertite do Decujos, Leila Regina Naves, os dois filhos, Gabriel Naves de Oliveira e Bruna Naves de Oliveira, e os dois enteados, Rafael Henrique Naves de Souza e Isabela Naves de Souza. Segundo, indenização por danos materiais sob a forma de pensão mensal devida desde a data do acidente, cuja fixação deve ter em conta, além da expectativa de sobrevida, 77 anos, ponto 7, a última remuneração do obreiro falecido, a saber, R$ 1.321,12, à razão de 3/4, deduzido, pois, o percentual de 1/4 de sua renda estimado para os gastos pessoais, totalizando assim o valor de R$ 990,84. A proporção será de 50% para a companheira Supertite do Decujos, Leila Regina Naves, e 25% para cada um dos dois filhos, Gabriel Naves de Oliveira e Bruna Naves de Oliveira. A obrigação do pagamento mensal será encerrada quando for atingida a provável sobrevida que a vítima teria, fixada em 77,7 anos, independentemente da idade, condição ou necessidade dos beneficiários. Quanto à companheira, a pensão será devida enquanto esta sobreviver. E no que tange aos dois filhos, Gabriel e Bruna, será devida até a data em que estes completarem 25 anos, em ambos os casos observado o limite da data supracitada. Fica assegurado o direito de acrescer dos beneficiários remanescentes quando um ou mais beneficiários perder o direito ao pensionamento, seja por morte, seja por ter atingido a idade limite supracitada. Os valores recebidos a título de indenização por danos morais pelos filhos e enteados menores deverão ser depositados em caderneta de poupança até que estes completem 18 anos, a teor do que preceitua o artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 6.858 de 80. Os valores atinentes à pensão mensal, dos quais os dois filhos, Gabriel e Bruna, necessitam para a sobrevivência, serão recebidos pela responsável, no caso, a companheira Supertite e mãe destes. Na indenização por danos materiais, a pensão deverá ser paga de forma dobrada no mês de dezembro, em razão da gratificação natalina. No caso das indenizações por danos morais e materiais, a correção monetária será computada a partir da condenação, pois já fixadas em valor atualizado, observando-se o disposto na súmula 381 do TST e artigo 39 da Lei 8.177/91. Determina que o empregador proceda à constituição de capital no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000 em favor da companheira e dos dois filhos do casal, Gabriel e Bruna, com o objetivo de resguardar a pensão deferida, artigo 533 do novo CPC. Reconhecido o acidente do trabalho e o dever de indenizar, cópias do acórdão e da decisão de primeiro grau, observados os termos da recomendação conjunta 2 GP CGJT, ofício TST GP, número 218/2012, comunicação interna DJ 86/2014, deverão ser enviadas por correio eletrônico à Procuradoria-Geral Federal e à presidência deste regional para os devidos fins. Por sucumbente na pretensão objeto da perícia, os honorários periciais fixados em R$ 3.000 ficarão a cargo das reclamadas. Declaro a natureza indenizatória das verbas deferidas. Acresço a condenação nesta instância o valor de R$ 500.000
e as custas o valor de R$ 10.000. É o meu voto. Doutor, o senhor tem interesse em fazer uso da palavra? Não, senhor. Tá. Hein? Só peço a adesão do voto aos demais Eu votos. atuo nesse feito na qualidade de revisor. Estou inteiramente de acordo com o judicioso voto da eminente relatora, que, como sempre, abordou com maestria todas as questões fáticas jurídicas expostas discutidas nos autos. Ainda tem uma sustentação. Tem. Ah, tem outra? Opa, desculpa. Pois não. Com licença. Pois bem. Desculpa aí, doutor. Que isso, imagina. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, demais integrantes da turma julgadora, secretária, demais servidores, colegas, cumprimento todos. Como esse processo ele foi analisado pelo Procurador Regional do Trabalho, em que ele concluiu que a sentença monocrática ela deveria ser confirmada por seus próprios fundamentos, porque o acidente, que infelizmente acabou ceifando a vida de um ente querido dos recorrentes, infelizmente ele aconteceu por culpa exclusiva da vítima. Foram elaboradas 2 perícias, a primeira pela criminalística da Polícia Civil de Minas Gerais e uma perícia elaborada por um perito judicial nomeado pelo juiz, e todos eles concluíram que o acidente de trânsito ocorreu por culpa exclusiva do falecido, que não atentando às condições de tráfego à sua frente, não guardando distância de segurança em relação ao veículo que seguia à sua frente, além de mais, desenvolvendo velocidade muito superior àquela permitida no local, ele estava a 88 km por hora e o local era 40 km por hora, ele acabou colidindo na traseira de um caminhão que havia adentrado a pista de rolamento anteriormente e desenvolvia uma velocidade menor. Sobre esse acidente, foi ouvida também uma perita, ela foi arrolada como testemunha dos reclamantes, uma das peritas que fez a perícia lá da criminalística. E essa perita, ela afirmou na audiência que, no entender dela, o acidente aconteceu porque o condutor do veículo não guardava distância necessária ou por desatenção, colidiu na traseira do caminhão. Ela esclareceu que no local tem 2 faixas e acredita que se a velocidade fosse baixa e se ele estivesse atento às condições da via e ao veículo que seguia à frente, seria possível evitar o acidente. Os peritos da Polícia Civil, a conclusão deles foi no seguinte termo: o evento em estudo foi motivado pelo condutor do veículo 1 automóvel ao não atentar devidamente para as condições de tráfego à vanguarda e por não guardar uma distância segura em relação ao veículo que seguia imediatamente à sua frente. Distância que permitiria, em tempo hábil, reter a marcha de seu veículo, evitando a consumação do acidente. O perito judicial concluiu da seguinte forma: o parecer dos signatários é de que o condutor do Fiat, o falecido, não esboçou a reação que seria normalmente esperada diante de uma situação corriqueira no trânsito, qual seja um veículo trafegando em baixa velocidade na área de interseção de um trevo. O acidente aconteceu dentro de um trevo, né? E não obstante a boa visibilidade e vasta faixa da rodovia livre à circulação, a vítima só reagiu à presença do caminhão na iminência do choque, apenas por reflexo, culminando na inflexão do setor angular frontal esquerdo do automóvel diretamente na traseira do caminhão. Esse perito judicial, ele esclareceu ainda que os vestígios que deixaram registros, dados técnicos, cálculos, apresentações gráficas, não revelaram nenhuma causa física direta, mas apontaram no sentido de que a colisão só aconteceu em razão de etiologia intrínseca do motorista do Fiat, fatores fisiológicos ou psicológicos. E, pior, a magnitude das lesões que causaram a morte, ela foi consequência direta da velocidade do deslocamento, potencializadas pelo não uso do cinto de segurança. Tem-se, pois, que tanto a perícia da criminalística da Polícia Civil quanto a perícia judicial concluíram que o acidente foi provocado pela vítima, o condutor do veículo Fiat Uno, que era funcionário da primeira reclamada, da transportadora, que não esboçou qualquer reação ao caminhão que seguia à sua frente em baixa velocidade,
colidindo na traseira do caminhão, sem ao menos tentar frear ou desviar para a direita ou esquerda. Tudo indica, apesar de não ter nenhuma prova, falando assim especificamente, mas tudo indica que, infelizmente, o motorista dormiu ao volante e, desenvolvendo a velocidade superior à permitida no local, trombou na traseira do caminhão. A dinâmica do acidente acontecido. Esse rapaz, ele era um profissional habilitado, ele estava transportando uma carga no dia do acidente de cerca de 90 quilos, isso considerando o peso do refrigerador e das pipetas de sêmen que ele transportava, menos de 90 quilos. As provas foram muito claras no sentido de que a carga transportada ela não influenciou em nada para o acontecimento do acidente e muito menos para o resultado, porque ficou evidenciado que a morte foi provocada pela batida de sua cabeça na estrutura do veículo à frente. Ficou bem provado que o refrigerador que estava acoplado ao porta-malas do veículo não teve qualquer relação com o acidente e muito menos com o resultado lesivo. Provavelmente ele deve ter morrido. Primeiro, parecia estar cochilando, infelizmente, não percebeu o caminhão, trafegava a uma velocidade superior e não esboçou qualquer reação, trombou na traseira, né? Sem cinto de segurança, pior de tudo. Não havia nenhuma prova de frenagem, nada. E, além disso, em relação à responsabilidade, ficou bem evidenciado nos autos, o acervo probatório ele é bem conclusivo nesse sentido, de que o rapaz, o falecido, ele era funcionário da transportadora. A Agroceres, que é a empresa que eu represento, segunda, terceira, quarta reclamada, ela havia contratado essa transportadora para transportar o sêmen. Não é uma questão de terceirização, nada disso, era um contrato de transporte. Essa empresa fazia o transporte do material genético da empresa. Esse rapaz que faleceu era contratado pela empresa transportadora, a quem era subordinado, de quem recebia orientações e tudo, sem qualquer ingerência das reclamadas da segunda, terceira e quarta Agroceres. Nos autos está bem claro que não havia qualquer vínculo entre ele e entre as reclamadas do Grupo Agroceres. Não é terceirização, é um contrato de transporte, né? E o Código Civil ele é bem claro em relação ao contrato de transporte, no sentido de que o transportador é que pode eventualmente responder pelos danos causados a pessoas e coisas. Isso aí não foi um acidente de trabalho, foi um acidente durante o percurso num contrato de transporte, em que aquela empresa Camilo, que era a empregadora do falecido, fazia o transporte contratado pela Agroceres para levar a carga até o destino. Então, com todo o respeito, seria o caso de aplicação da responsabilidade subsidiária. Em relação à constituição de capital, por fim, só para concluir, as empresas do Grupo Agroceres são empresas constituídas há décadas e são, sem dúvida nenhuma, das maiores empresas do segmento, aqui de renome nacional e internacional. Não há necessidade de constituição de capital para garantir esses pagamentos. As empresas são sólidas, estão no mercado aí há cerca de umas 5, 6 décadas, no mínimo, né? E possuem patrimônio grande, não há necessidade disso. Se for o entendimento do tribunal que a empresa deve pagar, com certeza ela vai arcar com essas indenizações. Tá? Então é isso, esperando ter esclarecido um pouco aí do acontecido. As reclamadas pugnam pelo improvimento do recurso, é o que se espera. Pois não, devolvo a palavra do relator. Senhor presidente, o voto é longo e eu vou tentar resumir aqui as partes mais importantes que são atinentes ao acidente de trabalho. E este motorista falecido, ele dirigia um Fiat Uno e era devidamente habilitado, e esse carro, ele tinha sido adaptado para o transporte desse material, sêmen de suíno, dentro de uma caixa
que era um refrigerador, né? Então retirou-se o banco traseiro e acoplou-se essa geladeira ali na parte de trás, pegando um pouco do porta-malas, né? E o acidente aconteceu, de acordo com as descrições, porque um caminhão adentrou a estrada. Isso aconteceu logo no início da prestação de serviços dele, era ao amanhecer, era de madrugada. Então, cai por terra, no meu entendimento, o argumento de que ele teria dormido, porque ele estava no início da jornada de trabalho e não teria razão para que ele estivesse dormindo. E aconteceu o acidente porque o caminhão adentrou a pista, que, segundo foi dito aqui, era um trevo, e a batida foi de tal porte que o Fiat Uno, ele deu perda total. Então, na verdade, não se pôde fazer uma perícia no veículo, porque não houve condições para isso. A perícia que foi feita em juízo, ela foi realizada no outro veículo, foi num Palio, num Fiat Palio. Então, já começa por aí, né? E todas essas argumentações são ilações de que ele não usava cinto de segurança, quando, na verdade, isso não está explícito nos autos, ao contrário, há as deduções, porque aqui nós estamos tratando com deduções, porque não há nada de nenhuma prova contundente de que, de fato, ele tivesse agido com culpa ou tivesse havido culpa exclusiva dele para a ocorrência desse acidente. E o exame do relato das perícias, pelo que se pôde concluir, é justamente o contrário, que ele usava, sim, o cinto de segurança. E não se pode ter, de todo esse contexto, nenhuma prova contundente, porque não há elemento material para que se tenha uma conclusão com elementos de 100% de certeza. E há um aspecto que me chamou a atenção também, de que ele bateu com a parte dianteira esquerda do Fiat na parte traseira direita do caminhão. Então, é uma manobra, assim, totalmente esdrúxula nesse contexto, que leva a crer também que o caminhão, aí no caso, realizou uma manobra insegura e que não seria apropriada para aquele local. E nós, no nosso cotidiano de estradas e tudo, nós vemos muito bem, sabemos muito bem que esses caminhões, eles entram, sim, de inopino nas estradas e sem observar as regras de segurança, porque são muito grandes e eles acham que os carros menores é que têm que se render às manobras que eles fazem. Então, senhor presidente, além dessas questões, há ainda a discussão a respeito do que provocou o falecimento do Decujos, porque, na verdade, segundo o laudo da polícia, houve uma lesão contundente na nuca. E, então, ele teria morrido em razão dessa lesão, quebrou essa parte da cabeça, próximo à nuca, e isso que teria provocado a morte. E não as escoriações, enfim, os machucados da parte frontal, né, com a batida frontal. Que isso
por si só, não teria levado o motorista à morte. E também o que me chamou a atenção foi que, se fosse tão somente uma batida de um motorista na traseira de um caminhão, porque todos nós sabemos que quando um carro bate na traseira de outro, o motorista que bateu, ele já começa a discussão sem razão, né? Nós sabemos muito bem disso. Mas é possível que o motorista bata na traseira e, na verdade, ele não tenha tido culpa quando há uma frenagem repentina, etc., mesmo que ele esteja guardando a distância determinada, né, nas normas de circulação. E o que chamou a atenção foi que, se ele tivesse batido simplesmente na traseira, essa colisão ela teria sido normal, ela teria sido com a frente do carro na traseira. Agora, como eu disse inicialmente, não foi isso que aconteceu. Ele colidiu a esquerda, a dianteira esquerda do Fiat com a traseira direita do caminhão. Então, assim, num jargão popular, o que se depreende é que sobrou a traseira do caminhão, aquela parte da traseira numa curva que o caminhão realizou, sobrou aquela parte que, numa manobra inadequada do caminhão, ensejou que o veículo pequeno batesse e colidisse dessa forma. Então, senhor presidente, não se pode, desse contexto, e eu relato para Vossa Excelência que a minha proposta de voto é minudente aqui nos detalhes, é muito grande, são muitas questões, e existe uma outra questão que deve ser examinado sob essa ótica, que é da culpa objetiva da empresa, tendo em vista da responsabilidade objetiva, desculpe, e não da culpa, né, que é uma responsabilidade subjetiva, mas da responsabilidade objetiva do empregador nesses casos, porque se trata de um motorista que trafegava rotineiramente em estradas e correndo, portanto, um risco superior ao risco médio dos demais empregados, não é? Então, nesses casos em que o empregado ele se submete a um risco maior do que aquele da média dos demais empregados, aplica-se o artigo 927 do Código Civil. E é exatamente isto que eu estou realizando aqui, entendendo na linha de várias decisões do TST que aplica-se a responsabilidade objetiva tendo em vista esse risco maior que corria esse empregado que trabalhava fazendo esse transporte nas estradas desse material para a reclamada. Então, diante disso, senhor presidente, eu estou entendendo que a empregadora ela responde objetivamente pelos danos e por esse acidente de trabalho ocorrido e entendendo que a responsabilidade das demais empresas seria subsidiária, e como eu li inicialmente na conclusão, a condenação foi de forma subsidiária para as demais empresas. E quanto aos danos e à forma de ressarcimento, especialmente essa questão da constituição de capital, entendo que isso é necessário porque é uma relação aí de muitos e muitos anos. O Decujus faleceu com 28 anos. Então, até
ele atingir essa expectativa média de vida, né, que, de acordo com a tabela própria, seria de 77 anos e 7 meses, vai aí uma vida inteira de passar do tempo, e muita coisa pode acontecer nesse transcurso, né? Então, a constituição de um capital para resguardar o pagamento dessa pensão é mais do que razoável, não é? E a lei determina que assim o faça. Artigo 533 do Código de Processo Civil e parágrafos. Então, senhor presidente, em resumo, este é o meu voto e eu ratifico, então, a conclusão inicialmente lida. Pois não. Eu atuo como revisor neste feito e, tal qual eu afirmei anteriormente, o judicioso voto da eminente relatora examinou com clareza, com minudência de sempre, todos os aspectos fatos discutidos nos autos, até mesmo o que toca aos valores fixados a título de indenização, não só ao decujus, a falecida a cônjuge, a companheira do decujus, filhos e enteados. E nessa ordem de ideia, convido integralmente com a eminente relatora, sobretudo, com mais razão agora, pelos brilhantes esclarecimentos feitos na tribuna. Doutora... Eu também estou de acordo. Assim se decide. Uma vez encerrada a sustentação oral no que tange aos processos físicos, proclama a unanimidade os resultados dos demais julgamentos atinentes aos processos físicos, na forma das conclusões dos eminentes relatores, tal qual nele se contém. Dando sequência, a sustentação oral no PJE na forma regimental. Tá. Assumiu, é? Não deu uma hora, não dá uma hora não. O negócio dá um medo de... Tá, só chegar aqui. Ana Maria Espí? Vem? Não. Sala doutora Ana Maria Espí Cavalcante. Processo com sustentação oral à distância do Foro de Divinópolis, na sala das 13h01, de relatoria da juíza convocada Ana Maria Espí Cavalcante. É o número 22, o RO 1165598-2016. Votam a desembargadora Denise Alves Horta e a juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta. Inscrito o doutor Vitor Azevedo de Oliveira Santos, pelo recorrido. Doutor Vitor, boa tarde. Boa tarde, doutor Vitor. Sim? O senhor está em dado, está a me ouvir? Sim. Pois não. Boa tarde. Doutora Ana Maria, apenas a conclusão. Pois não. Senhor presidente, só queria fazer um esclarecimento, que eu estou vendo que tem alunos hoje aqui, eles não estão entendendo muito bem, fazendo umas caras assim de assustados, de onde que vem essa voz. O senhor poderia explicar para eles? Pois não. Como vocês estão vendo aí, teve sustentação oral presencial. O advogado sustentou, primeiro reclamante, segundo a reclamada. Agora, o regimento faculta que, quando o advogado reside em outra localidade,
ele possa fazer uso da sustentação oral à distância. Então, anteriormente, poderia ver pela televisão tranquilamente o advogado, e hoje não é mais possível, razão de contenção de despesas, mas apenas o som, só o som. Então, o advogado está lá na cidade de Divinópolis, escutando a sessão aqui, e então é essa forma de sustentação oral à distância. E agora, fazendo um pequeno parêntese, lembrar que a justiça é o seguinte: ingressa na justiça, leva todos os documentos, o reclamante leva todos os documentos, ingressa, porta todos os documentos, faz a produção de provas com todas as testemunhas, audiência inaugural, não havendo acordo, recolhida a defesa, ato contínuo, é realizada a instrução e, se for necessário, perícia, e a partir daí o juiz escolhe o depoimento pessoal do autor e da empresa, do preposto da empresa. A seguir, processo de oitiva das testemunhas, inicialmente pelo reclamante e a seguir pelas reclamadas. Mas sempre insistindo no acordo tal qual falei antes. Após o final da instrução, o juiz renova a proposta conciliatória. Uma vez que as partes continuem desavindas, ou seja, sem acordo, sem querer fazer acordo, o juiz designa audiência de julgamento, nos termos da súmula 197. Ele designa 10 dias a partir do encerramento da instrução. E as partes já ficam cientes naquele dia da data de julgamento. Pois bem, uma parte que não concordar com o resultado do julgamento, com parte do julgamento, tem o direito de interpor o recurso. Se for a reclamada, ela terá que interpor o recurso mediante o valor da condenação, sempre observando o teto máximo do depósito de recurso, que é por volta de 9 mil e quanto? A 9 mil e fração. Se a condenação for R$1.000, você paga R$1.000 de depósito de condenação, mais as custas, que é 2% sobre o valor da condenação. Se for 5 mil, 5 mil. Se for 1 milhão, paga R$9.000, que é o teto máximo, mas as custas sempre calculadas sobre 2% sobre o valor da condenação. Pois bem, a reclamada. O reclamante, quando é beneficiado da justiça gratuita e não precisa depositar as custas, interpõe o recurso. Interposto o recurso, as partes são intimadas para apresentar contra-razões. O que é a contra-razão? Desdizer o que o outro quer. E aí o que acontece? O processo estando tempestivo, primeira coisa, prazo é fatal e peremptório. Então, do prazo é bom dizer também que uma vez foi proferida a sentença, as partes têm o direito de interpor embaixo de declaração no prazo de 5 dias. Esse prazo interruptivo, vale dizer. Somente começa a fluir o prazo de recurso após fluído o quinquídio, 5 dias. Ou seja, melhor dizendo, depois de proferida a decisão de embargo de declaração. As partes têm o prazo de 8 dias para interpor o recurso. Pois bem, feito isso, o processo chega do tribunal, é distribuído por um relator, uma turma, a turma já vai para o relator tem o relator, revisor e terceiro votante. Esse caso específico aqui é um caso de PJE,
que atualmente a denominação não é mais revisor e vogal terceiro votante, é segundo e terceiro votante. Já chega, já vai chegando, já vai direto para o gabinete. A gente tem um prazo regimental para proferir o voto e já inclui em pauta. E aqui, uma vez colhidos os votos, se existir divergência, se for convergente os votos, tal qual foi o anterior, é proclamada a unanimidade do resultado do julgamento. Se houver divergência, aí proclama-se o resultado da forma esclarecendo a parte que fica vencida, em que ponto, e que nós estamos tentando fazer isso agora. Alguma dúvida? Quem sorri, né? Mas nunca esquecer de uma coisa: prazo é fatal e peremptório. Prazo é morte. Perdeu prazo, perdeu tudo. Nunca deixar para o último dia, porque sempre tem um problema que pode acontecer, uma previsão. Prazo sempre é pela metade. Eu só faço que eu advoguei muitos e muitos anos e tinha o cuidado de fazer não tinha o PJ ainda, era tudo manual, e o prazo sempre era o prazo pela metade. Por quê? Todos sabem que a gente não utiliza a cabeça na integralidade, apenas 5% da cabeça da gente que a gente utiliza. 95% é a marcha cinzenta. Então, quando você está redigindo, fazendo recurso ou elaborando inicial, você vai passando. Eu poderia ter acrescentar isso. Então, pronto. Deixa o prazo mais extenso. Deixa pronto, depois faz a adaptação necessária. Mas nunca, hipótese alguma, deixar perder prazo. Perder prazo é morte. Não esqueçam disso. Né? Fatal, os prazos são fatais e peremptórios, estão acabando as partes, dilatá-los a seu talante. Morte processual. Hein? Morte processual. Como diz a professora aqui. Doutor, só poderia ler a conclusão? Só Posso, sim. Pois não. Doutor Vitor, está me ouvindo? Doutor Vitor? Ah, pois não. Pois não. Conheço do recurso interposto pelo reclamante, no mérito, nego-lhe provimento. Doutor Indágulo, que quer fazer uso da palavra. Doutor? O senhor repete, por favor? Indago-lhe se quer fazer uso da palavra. Não, obrigado. Só pedir para os demais acompanharem o voto. Pois excelente. não havendo divergência, assim se decide. Obrigado. Vamos. Continuar a sala da senhora, viu, doutora Ana Maria? Ah, pois não. Processo de relatoria da juíza convocada Ana Maria Espica Valcante, número 10 da Sala das 13h01. O RO 10.769-31/2016. Votam a desembargadora Denise Alves Horta e a juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta. Processo número 10 da Sala das 13h01. Inscrita a doutora Marcela Rocha de Oliveira pelo segundo recorrente presente. Nossos parâmetros legais, o contrato está... Qual que é esse número? 10? Boa tarde, doutora. Doutora Ana Maria, apenas a conclusão, por gentileza. Pois não. Conheço dos recursos, no mérito, nego provimento ao recurso da reclamada e dou provimento parcial ao recurso do reclamante para acrescer a condenação
o pagamento de 1 hora extra diária no período de 10 de novembro de 2014 a 3 de janeiro de 2016, em razão da irregularidade na concessão do intervalo intrajornada, observados os parâmetros e reflexos fixados na sentença para as demais horas extras. Mantém o valor arbitrado à condenação, pois permanece compatível. Doutora Indarce, você atende? Não. Então, Obrigada. Manifestação pelo prazo regimental. Tá boa? Não havendo divergência, assim se decide. Assim, não havendo divergência, assim se decide. Eu tô sem, aí tem onde eu fui pegada lá no fundo é a Rose. Tá. Deve estar dando lá Processo de relatoria da juíza convocada Ana Maria Espica Valcante, o número 13 da Sala das 13.1, URO 11.066-36-2015. Voto a desembargadora Denise Alves Horta, a juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta, inscrita a doutora Fabrícia Vieira Santos de Rezende, pela primeira recorrente presente. É o número 13 da Sala das 13.1. Boa tarde, doutora Fabrícia. É uma honra revê-la aqui na tribuna, depois de tantos anos de fazer audiência lá em Pedro Leopoldo. O prazer é todo meu, Excelência. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, a excelentíssima senhora relatora, desembargadora relatora, demais companheiros da turma. Desculpa, eu acabei falando, né? Mas o senhor prefere que a gente escuta o voto? Desculpa. Eu acuso o recebimento de memorial, senhor presidente, pela recorrente IBM Brasil. E a conclusão do voto é: conheço dos recursos interpostos pelas partes, no mérito nego provimento ao recurso do reclamante, dou provimento parcial ao recurso da reclamada para excluir da condenação as horas extras e reflexos, reduzo o valor da condenação para R$15.000, com custas de R$300 a cargo do réu, o qual fica autorizado a requerer a devolução da importância recolhida maior sob esse título. A doutora Denise tem uma divergência também, né? Tenho, presidente. A questão relativa ao bônus de permanência, entendo que se trata de parcela de natureza indenizatória e, portanto, não há que se falar em reflexos para os fins pretendidos. Então, provejo o apelo no aspecto para excluir da condenação os reflexos do abono de permanência em 13º salário, férias, aviso prévio e FGTS. Pois não, doutora. Com a palavra, doutora. Há divergência com relação ao cargo de confiança? Não. Então, eu vou pular essa parte, excelências, porque realmente é a parte que mais eu me delongaria na sustentação oral. Com relação ao bônus de permanência, eu gostaria que prevalecesse o voto da digníssima revisora, por se tratar realmente de um incentivo à manutenção do empregado, é uma parcela única, né? Paga de uma só vez e tem aquela característica das luvas, que é de natureza indenizatória. Então, a recorrente pede que seja reformada a respeitosa sentença de primeiro grau, para que seja declarada a natureza indenizatória do bônus de permanência. Com relação às férias, a prova é de natureza documental, a prova é documental, então a gente só sustenta na tribuna que o depoimento de uma única testemunha falando que poderiam ser chamados durante as férias não tem um condão de derrubar a prova documental. Com relação ao recurso do reclamante, né, foi negado provimento pela digníssima juíza relatora, né? E é o que a gente pede que seja acompanhado pelos demais, porque, e no caso, se não há horas extras, não há que se falar em majoração, né? E nem sobreaviso. É o que você quer, o provimento do recurso na íntegra da reclamada e o não provimento do apelo obreiro. Devolvo a palavra à relatora. Doutor, diante da divergência, e eu queria só saber o posicionamento da doutora Cristina, se ela vai acompanhar a divergência. Vai, porque aí eu me atenho só às férias. Ok.
Eu, primeiramente, queria cumprimentar a doutora Fabrício, muito tempo que eu não a vejo, né? Parece que a gente trabalhou junto. A senhora me faz lembrar Coronel Fabriciano. Isso, não é isso? excelente. Prazer em revê-la. No começo das nossas carreiras. No começo das nossas carreiras. A senhora me relembra Coronel Fabriciano. Isso, tá? Prazer muito imenso bom. em revê-la, acuso o recebimento do memorial. Igualmente. E quanto à questão meritória, eu peço vênia, eminente relator, acompanho a divergência no tocante a parcela ser indenizatória e acompanho a relatora no tocante ao não reconhecimento das horas extras. Ah, pois não. Então, vou me ater só às férias, Pois tá, não. senhor presidente? Porque, em que pese o depoimento prestado não ter sido realmente suficientemente robusto, existem documentos nos autos que demonstram que houve efetivo labor em férias, por isso que eu estou negando provimento ao recurso da reclamada no aspecto. Então, senhor presidente, eu vou ficar vencida na questão certo. do reflexo do bônus permanência, tá ok? Então tá certo. Teria que acrescentar, então, aumentar o Adequar. provimento ao recurso da reclamada. É. Vou adequar o Tá voto certo. e, na conclusão, Desse- incluir. Agora, eu acho que quanto à redução, pode manter do jeito que está o valor, porque isso já não... tá. A decisão por maioria, vencida parcialmente a eminente relatora, no que toca ao A natureza jurídica do abono permanente. no que toca aos reflexos do bônus permanência, Sim. mantido o valor da condenação, porque ainda é compatível, né, doutor? Não, é manter a redução que foi feita, senhor Hein? presidente. É manter o valor de redução que eu sugeri, Ah, tá, certo. para reduzindo pois não, para pois- 15 mil. tô vendo, Aham, eu tenho que- isso. irmão. Assim se decide. Doutor, é um prazer revê-la aqui. Igualmente, excelência. Muito prazer. Boa tarde, bom trabalho a todos. Então, fica reduzido. Do abono permanente. Oi? Ô, doutora, desembargadora, nossa senhora, a honra revê-la aqui. Né? Na conclusão e mudar os fundamentos. Que nós é um prazer, ué. Por apenas tarde, e aí nós não podemos assistir nossa sessão de manhã, mas eu acho que é um ótimo lugar para nós aprender. Ah. Poder ficar muito tempo com vocês. Ó, prazer aí. Tchau, obrigada. Prazer. Tchau. Prazer. Até logo. Deixa eu fazer a adequação. Vou fazer a adequação. Processo de relatoria da juíza convocada Ana Maria Espica Valcante é o número 7 da Sala das 13h01. Processo URO 10.646/18/2016. Votam a desembargadora Denise Alves Horta e a juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta. Inscritos: doutor Humberto Maciel Fonseca, doutora Cristiane Pereira, doutor Kleber Alves de Carvalho, doutora Juliana Loyola Guimarães, doutor Rosendo de Fátima Vieira Júnior, doutora Isabela Batista Torres, pelo segundo recorrente, ausentes. Apenas a conclusão, não. Pois não. Conheço dos recursos, no mérito dou-lhes parcial provimento para, em substituição do percentual adotado na sentença, determinar o pagamento do reajuste salarial estabelecido na CCT 9697 no percentual de 10,8%, conforme se apurar a liquidação de sentença, observada a prescrição quinquenal acolhida e autorizada a compensação do reajuste de 6% advindo do termo aditivo à CCT. Inteligência do inciso 2 da súmula 56 do TRT da Terceira Região, com os reflexos estabelecidos na origem. Fica mantido o valor da condenação, porquanto permanece compatível. Não havendo divergência, assim se decide. Acabou? Esse aqui, né? Vai sair do seu tal? Para a doutora Luciana. Os advogados estão presentes aqui, mais 12. Tem a do senhor.
Que o da doutora Luciana não está presente ainda não. Esse. O meu, então, né? A sala do doutor. É. Processo de relatoria do desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. É o número 14 da Sala das 13h11, o RO 10.776.84/2016. Votam a juíza convocada Luciana Alves Viotti e a juíza convocada Ana Maria Espica Valcante. Inscrito Dr. Hegel de Brito Bozon, pelo primeiro recorrente presente. Boa tarde, doutor Rei. Boa tarde. Prazer revê-lo aqui. Prazer é meu. Boa tarde a todos. Permito minha conclusão. Eu estou conhecendo dos recursos ordinários no mérito negro do provimento. Estou conhecendo de ambos os recursos e negando o provimento? De ambos. Sou advogado da... Eu sou advogado da reclamante. Reclamante. Da... Ana Luísa. Ana Luísa. Presidente, no que diz respeito ao negar provimento o recurso da sexta reclamada, que é, na verdade, a que recorreu, ela recorre alegando que, na verdade, não se caracterizou grupo econômico. E alega até como preliminar, quando, na verdade, isso é mérito da questão. Mas isso realmente tem razão de não se dar provimento, porque foi colocado suficientemente todas as atas de assembleia no processo e todas demonstram a existência do grupo econômico. Agora, no que diz respeito ao recurso da reclamante, nós temos um entendimento um pouco, respeitosamente, um pouco diferente de Vossa Excelência, porque é a questão da multa do artigo 477. Nós entendemos, e do 467, que independente da existência ou não de controvérsia, né, o que está estabelecido no parágrafo 8º do artigo 477 é que, havendo pagamento atrasado, incorre a multa. E, no caso, ocorreu o pagamento atrasado. Não houve pagamento, essa que é a verdade. Há apenas uma alegação de que não houve inadimplemento, mas não há prova de que houve o adimplemento. Ora, se não houve prova do adimplemento, a consequência é porque não houve o inadimplemento, não houve o pagamento. Então, o que se espera é que seja provido o recurso para esse aspecto. E o dano moral, Sua Excelência, o eminente juiz de primeira instância, ele diz textualmente, ora, o fato de ter atrasado o pagamento das parcelas acarreta transtornos de fácil caráter alimentar da parcela. Ora, se acarretou transtorno, qual é a consequência do acarretamento do transtorno? A existência do dano moral, que está previsto no artigo 100, parágrafo 1º da Constituição Federal, que é presumido. Se o próprio juiz diz, houve transtorno para o reclamante, em face de não ter havido pagamento das parcelas rescisórias, se ele afirma isso e diz que isso acarretou transtorno, a consequência era deferir o dano moral. Daí porque se pede provimento do recurso nesse aspecto, tanto do dano moral como na questão relacionada com o que tange o artigo 477 e 467 da CLT. Se pede justiça. Estou vendo aqui, como estou vindo aqui, eu realmente que parece que não... Eu não cuidei aqui na hora de examinar a aplicação do artigo 467, 477. Se for o caso aí, se tiver sido levantado no recurso, naturalmente deve ter sido, o erro deve ser meu, se eu entraria com os embargos, eu manifestaria. Agora, no que tange aos danos morais, eu entendo, data máxima venda da brilhante sustentação, que o fato da ausência de pagamento de salários e verbos rescisórios não pode ser considerado como fato ensejador de danos morais quando não comprovado qualquer lesão ao empregado. No caso vertente, ainda que comprovado que o empregador deixou de cumprir obrigações básicas do contrato de trabalho, não se pode presumir que a reclamante tenha sofrido algum dano nos direitos da personalidade, uma vez que ela obtém, por meio da condenação das reclamadas, ao pagamento dos encargos e verbos trabalhistas sonegados, a devida reparação dos danos materiais sofridos. Por isso, nada a reformar. Eu estou convergindo
da decisão de origem. E no que pertine ao grupo econômico, a emenda já estratifica o voto, que é o seguinte: grupo econômico, caracterização. Estabelece o artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, que para a caracterização do grupo econômico é necessária a vinculação de uma empresa a outra, o que se verifica quando estiverem sob a mesma direção, controle ou administração. A formação de grupo econômico no direito do trabalho se reveste características e exigências distintas da legislação civil comercial, bastando que haja elo empresarial, integração entre as empresas. Então, por essas razões, eu estou conhecendo os recursos e negando provimento, não sem antes lembrar que certamente passou de ser recebido a análise do artigo 477, o senhor provoca por meio de embargos, eu examinarei com o máximo prazer. A proposta de voto fica mentida e indago se há divergência. Não há, eu não estou de acordo, só registrando em relação à questão do dano moral, que eu tenho decidido também nesse caminho de que quando não há comprovação de algum efetivo prejuízo, de, por exemplo, a pessoa, o nome ir para o SPC, alguma coisa, eu tenho encaminhado, tenho decidido dessa forma. Em alguns casos, até tem um outro processo na pauta hoje que trata de dano moral coletivo por conta dessa mesma situação, mas aí a história é diferente. Só pontuando isso, ressalvando, tenho tentado evoluir o pensamento, a gente sempre vai pensando, né? vai reexaminando, revendo, ouvindo, enfim. Mas, no momento, eu ainda vou acompanhar a Vossa Excelência, estou entendendo que realmente não é devido à indenização. Doutora... Eles também estão de acordo. Assim se destinam, não se antes louvar a brilhante sustentação. Viu? Muito obrigado. Esse aqui é divergente distanciamento. Processo de relatoria, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, é o número 26 da Sala das 13 e 11, o RO 11.556/94/2016. Votam a juíza convocada Luciana Alves Viotti e a juíza convocada Ana Maria Espica Valcante. Inscrito doutor João Marcos Grossi Lobo Martins, pelo recorrido presente. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Adiante que a divergência, e eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pelo reclamante no método nego de provimento. A divergência lançada... Por mim. Pois não. A minha divergência é em relação à questão do adicional de insalubridade, porque eu vi o laudo e me pareceu que o perito enquadrou corretamente a atividade do autor como insalubre em grau máximo, porque o reclamante ele limpava banheiros químicos, os banheiros químicos dos ônibus, né? Tem tanque de recepção para dejetos humanos, ele esvaziava esses tanques, enfim. Então, me pareceu correta a conclusão pericial. Então, eu estou dando provimento ao apelo do autor para condenar reclamado ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, com reflexos em férias, terço de férias, 13º, aviso prévio, fundo de garantia 40%, indeferindo apenas o pedido de reflexo em repouso, porque o adicional é calculado sobre o salário mínimo mensal, já estando aí incluído o valor relativo ao aludido descanso. A base de cálculo do adicional de insalubridade pois o salário mínimo, visto que o reclamante não possui salário fixado em lei, tratando-se de um empregado que exerce a função de zelador. No mais, eu estou acompanhando Vossa Excelência. Pois não, com a palavra. Boa tarde, senhor presidente, demais julgadoras, representando o Ministério Público, servidores, colegas advogados. No presente caso, o perito apurou a insalubridade em grau máximo, um perito bem diligente aí do município de Teoflotone, mas o juiz de primeira instância, até por estar próximo ali da
das partes, das provas, que a gente pede que seja prestigiada a sentença dele. Por quê? Na própria prova oral produzida a despeito do bem elaborado laudo, a própria prova oral comprova que o reclamante fazia esse trabalho no máximo em 2 banheiros, em 2 veículos por semana. O laudo pericial atestou que era 25% do tempo de trabalho dele só que era feito nessa atividade. Então, a reclamada entende que, nesse caso, por haver um grande revezamento, eram 16 zeladores que se revezavam no trabalho aí de limpeza dos banheiros, e também por já ter entendimentos diversos aí desse tribunal da terceira região, de que, nesse caso de banheiros de ônibus coletivo ou banheiros internos da empresa, não se aplicaria a súmula 448 do TST. Por isso, pede-se que seja mantida a sentença de primeira instância e acompanhado o voto do eminente relator. Manteve a propositura de voto, sobretudo porque trata-se de limpeza dentro de ônibus e havia realização por vários outros empregados, não era apenas um, e prevalecer esse entendimento, todos os utentes de ônibus também estariam sujeitos ao adicional de salubridade, data máxima vez. Então, eu mantenho a propositura de voto. Doutora Ana Maria, converge? Eu converjo com a divergência, então, sim. Eu fico vencido. Eu posso colocar aqui o provimento que a doutora deu aqui, né? Hein? A decisão por maioria é vencido o relator no que tange ao adicional de salubridade. Então, eles deram provimento. Doutora Maria, o restado é o seguinte: a turma conheceu do recurso interposto pelo reclamante, no mérito por maioria de votos, deu parcial provimento ao apelo do autor para condenar a ré ao pagamento adicional de insalubridade em grau máximo, com reflexo em férias, terço de férias, 13º salário, aviso prévio e FGTS mais 40%, indeferido o pedido de reflexo no repouso, porque o adicional é calculado sobre o salário mínimo. Vencido, eu fico vencido nesse caso. Assim se decide. Obrigado. Boa tarde. Então tem que adequar isso aqui, né? Já foi o Tony, né? Que número da pauta é? 26. Sai aqui. Processo de relatoria do desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho é o número 21, da Sala das 13h11, o RO 11.322.63/2015. Votam a juíza convocada Luciana Alves Viotti, a juíza convocada Ana Maria Espica Valcante. Inscrita a doutora Daniele Cristina Vieira de Souza Dias, pelo segundo recorrente presente. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Permito a conclusão. Claro. Conclusão. Conheço os recursos ordinários interpostos. No mérito, nego provimento ao recurso da ré e dou parcial provimento ao apelo interposto pela reclamante para determinar que a apuração de horas extras intervalares se dê na razão de 2 horas extras por intervalo suprimido, total ou parcialmente. Mantenho o valor da condenação por ainda compatível. Indago se quer fazer uso da palavra, em que ponto? Boa tarde, senhor presidente e demais membros dessa egrégia turma. Eu gostaria de saber, em relação ao apelo da ré, se tem alguma divergência, porque em relação do reclamante eu vou precisar só quanto à questão da equiparação. Então pode sustentar essa equiparação. Ok. Bom, conforme se infere do processo, houve tanto a reclamante quanto Paradigmas, eles foram empregados da Casas Bahia e Ponto Frio, que posteriormente à fusão ocorrida em 2011 acarretou na criação da Via Varejo. Observa-se nos autos que foi reconhecido pela sentença que, após a fusão, de fato, Recorrente e Paradigma passaram a exercer exatamente as mesmas funções, o que também foi devidamente comprovado pelas testemunhas ouvidas nos autos. Contudo, foi afastado
afastada a equiparação pelo douto juíza de primeiro grau, sob o argumento de que o paradigma já exercia a função, mesmo tendo sido criada apenas após a fusão, antes, há mais de 2 anos do que a reclamante. Só que devemos observar uma questão. A empresa, trata-se de uma empresa nova, o cargo também é novo, mas mais do que isso, as funções são distintas. A própria testemunha da empresa informou que o paradigma, o senhor Hernani, anteriormente ele fazia determinadas funções. As funções para a qual ele fazia quando empregado da Globex não mais existiu quando da criação da Casa Bahia. Todas aquelas atividades passando a ser transferidas para São Paulo. Então, nós temos uma questão. A empresa, a Via Varejo, foi criada em 2011. O cargo para o qual reclamante e paradigma ocuparam, criado em 2011. A empresa coloca para aquele período mesmo cargo, mesma nomenclatura, em controvérsios autos, reconhecido em sentença, a identidade a partir de então. A questão justamente é saber se antes daquilo, ainda se tratando de empresas distintas, se o paradigma exercia ou não a mesma função. Ônus que entendo ser da reclamada, tendo em vista a distinção do cargo posteriormente. E a própria testemunha da reclamada, ela informou, pede-se Vênia para poder citar, que quando o senhora Elisângela, que quando o senhor Hernani passou para a Via Varejo, sua função foi extinta, sendo que suas atribuições passaram a ser feitas por São Paulo. Então, ainda que ele seja empregado há mais tempo daquela outra empresa, as funções são diversas, não existindo aí o impedimento dos 2 anos. E por essa razão, visando aí o princípio da isonomia, pugna-se que seja dado provimento ao apelo da recorrente para que seja reconhecida a equiparação salarial e deferidas as diferenças. Pois não. Apesar do brilhantismo da sustentação, esclarecedora, como sempre é a sustentação, eu não diviso como modificar minha proposta de voto. Eu faço por quê? A reclamante insiste na condenação da reclamada ao pagamento das diferenças salariais decorrentes de equiparação salarial com os paradigmas indicados no exordial. Examino. Na peça pórtica, a autora afirmou que a partir de janeiro de 2011, ainda que de fato, uma vez que a classificação ocorrera para essa função somente em junho de 2011, começou a elaborar na qualidade de assistente administrativo sênior, até mesmo junto com o paradigma Hernani Ferreira Pena, empreendendo as mesmas funções deste, o que também ocorreu em relação aos paradigmas Solange Sartori e Marta Martins, sendo que todos recebiam salário superior, pugnando assim por diferenças salariais advindas da equiparação. Pois bem, nos termos do artigo 461 da CLT, a equiparação salarial deve ser assegurada quando restarem configurados a identidade funcional, trabalho de igual valor, com análoga produtividade e perfeição técnica entre trabalhadores cuja diferença de tempo não seja superior a 2 anos, sendo a prestação de serviço em idêntica localidade e para igual empregador. Quanto à distribuição do ônus da prova, tem-se que a identidade funcional compete ao autor, por se tratar de ato constitutivo do direito invocado, ao passo que, ao empregador, incumbe evidenciar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito, tal qual diferença de produtividade ou perfeição técnica, nos termos do artigo 812 consolidado e súmula 6 do Coleno TST.
No caso vertente, corrobora o entendimento do juiz Vacor, no sentido de que a reclamada logrou êxito em comprovar o labor em localidades distintas, bem assim, diferença superior a 2 anos no exercício da função. Nesse aspecto, do conjunto probatório dos autos, notadamente a vasta prova oral produzida transcrita na sentença, restou em controvérsia que os paradigmas Solange e Maria elaboravam em localidades distintas, Campinas e Rio de Janeiro, da que elaborava a reclamante, Minas Gerais, não estando dentro da mesma região metropolitana, motivo pelo qual, nos termos do artigo 461 mencionado, não há que se falar em equiparação salarial, restando improcedente o pedido em relação a essas. Aliás, no que se refere ao modelo Hernani, este exercia as atividades de um coordenador administrativo ou administrador da diretoria, tal qual afirmou a primeira testemunha ouvida a rogo da reclamante, ainda que por meio do ponto frio e sob outra nomenclatura, o que se deu em 1999. Assim, ficou constatada a diferença superior a 2 anos no exercício da função em relação ao todo. Com essas modestas razões, estou negando provimento. Indago se há divergência. Também estou de Não acordo. havendo divergência, assim se decide. Obrigada. Processo de relatoria do desembargador Paulo Chaves Correia Filho, é o número 34 da Sala das 13h11, o RO 12.258.37/2016. Votam a juíza convocada Luciana Alves Viotti e a juíza convocada Ana Maria Espica Valcante. Inscrito Dr. Marcos Eloy da Silva, pelo recorrido ausente. 34? Sim. Conheço do recurso ordinário interposto no mérito do parcial provimento para, afastando a elegibilidade ativa do sindicato autor, determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que se prossiga no exame e julgamento do feito, como se entender de direito, e não havendo divergência, assim se decide. Processo de relatoria do desembargador Paulo Chaves Correia Filho, é o número 18 da Sala das 13h11, o RO 11.159.56/2014. Votam a juíza convocada Luciana Alves Viotti, a juíza convocada Ana Maria Espica Valcante. Inscrita da doutora Emilaine Natália Costa Silva, pelo recorrente presente. Boa tarde, doutora. Permito para a conclusão, rejeito a preliminar suscitada em contra-razões pela reclamada, conheço do recurso ordinário interposto e, no mérito, imprimo parcial provimento ao recurso interposto pelo autor para condenar a reclamada ao pagamento para condenar a reclamada ao pagamento de 8 horas extras por mês por todo o período contratual, a título de inobservância do intervalo intrajornada, acrescidas do adicional convencional e a falta deste do legal, com reflexo no repouso, aviso prévio indenizado, férias acrescido do texto constitucional, gratificação natalina, FGTS com adendo pertinente. Invertidos os ônus de sucumbência, custos pela ré no impósito de R$20, calculadas sobre R$1.000, valor atribuído à condenação. Indago se quer fazer uso da palavra, se possível, em que ponto? No ponto das horas extras, Excelência. Pois não. E do dano moral. Apenas, tá? Bom, primeiramente, boa tarde, cumprimento ao excelentíssimo desembargador presidente, aos demais desembargadores que integram essa egrégia turma, ilustres representantes do Ministério Público, aos servidores e advogados presentes.
Neste caso, né, já superada a questão do intervalo entre a jornada, a testemunha, Darli de Jesus Miranda, ela é bem enfática, né, no depoimento dela, que ela fala que se ela estivesse na rua e retornasse fora do horário, não poderia registrar o ponto, sob pena de advertências. E que esse horário não poderia ser marcado fora de 7 horas e entre 7 e 17 horas da tarde. Então, todas as horas extras, né, que foram fora desse período, ela não pôde registrar o ponto. Então, o que se pede é a análise mesmo das horas extras, considerando que a intrajornada já foi concedida, e requer também que seja considerado dano moral, porque o depoimento também dessa testemunha é bem direto em falar que ela sofria humilhações. E ela, abre aspas, né, falava que o superior imediato da reclamante, Maicon Paulo, quando era necessário chamar a atenção, tanto da depoente quanto da colega Ana Paula, era mencionado que a situação do mercado não está boa e teria dificuldades para nova inserção, já que não tinha curso superior, que essa frase era dita com um tom mais bravo, que tanto a depoente quanto a reclamante eram chamadas para conversar com o supervisor e iam com medo, sempre com esse medo de serem rechaçadas por elas não terem nem um curso técnico e nem um curso superior. Então, a gente pede também para que seja considerado esse dano moral por essa humilhação do supervisor, por elas não terem um nível de formação tanto superior quanto técnico. Além disso, só a consideração do adicional de insalubridade também com os atestados que foram juntados aos autos, e se requer, né, a procedência de todos os pedidos da inicial, conforme já foi requerido também em sede de recurso pela reclamante. Obrigada. No que tange ao dano moral, a senhora já sustentou que foi o depoimento. Eu entendo o seguinte: a reclamante insiste na condenação da réu ao pagamento da indenização por danos morais. Falta-lhe razão. Data máxima, Vila. No caso, a única testemunha ouvida a rogo asseverou que, tal qual a senhora disse, o superior imediato à reclamante era o senhor Maicon Paulo, que esse senhor, quando era necessário chamar a atenção, tanto a depoente quanto mais colegas Ana Paula, era mencionado que a situação do mercado não está boa e teriam dificuldade para a nova inserção, já que não tinha um curso superior, que essa frase era dita com um tom, aspas, mais bravo, que tanto depoente quanto reclamante, quando eram chamados para conversar com o supervisor, iam com medo, pois não via com algo positivo. No dia a dia, o senhor Marcos não era agressivo com a reclamante, mas somente quando chamava atenção. Então, não vislumbra aqui dano moral algum. Então, no depoimento transcrito, vislumbra-se que a autora não logrou isso e comprovar alegado assédio moral relatado na inicial, e por isso estou negando provimento, convergindo com a decisão de origem. No que pertine às horas extras, também convirjo com a decisão de origem, que uma vez não foi comprovado com força necessária à existência da sobrejornada além das concedidas. Eu convijo integralmente com a decisão de origem e vou poupar de ler aqui os depoimentos. E a senhora falou do adicional de salubridade? Isso. O adicional de salubridade, eu também estou convergindo com a decisão de origem, que o perito concluiu que a autora não trabalhava em contato com agentes insalubres, de acordo com a perícia. Muito embora o julgador não esteja distrito ao laudo pericial, o certo é que, para divergir, tem que ter razões mais firmes, mais sólidas para infirmá-lo. E, no caso, realmente, o doutor juiz concluiu que, pela inexistência, eu estou convergindo com a conclusão do louvado e, consequentemente, com a conclusão do magistrado indago-se a divergência. De acordo. Não havendo divergência, assim se decide. Não sei antes louvar a brilhante sustentação. Obrigada, excelência. Boa tarde.
Foi feito um pedido para assistir processo de relatoria do desembargador Paulo Chaves Correia Filho, número 9, da Sala das 13h11, o processo 10.545.87/2016. Votam a juíza convocada Luciana Alves Viotti e a juíza convocada Ana Maria Espica Valcante. O pedido foi feito pelo Dr. Antônio Roberto Pereira. Para assistir. Chegou aqui não, né? Aguinaldo? Aguinaldo. Conclusão. Conheço os recursos ordinários interpostos, no mérito parcial provimento ao recurso da Ré, para fixar que, de 16/6/2012 até 31/12/2012, o reclamante permanecia 4 horas por dia, de segunda a sábado, em regime de espera. Extirpada a condenação, o pagamento de 4 horas extras por dia, a título de inobservância do intervalo interjornadas de 16/6/2012 a 31 de dezembro de 2012. Determinar que a indenização por tempo de espera seja calculada a proporção de 30% do salário hora normal. Lado outro, dou parcial provimento ao apelo do reclamante para estabelecer que do marco prescricional até 15 de junho de 2012, o autor laborava das 7 às 19h30, com 1h30 de intervalo intrajornada de segunda a sábado. Agora pula aqui, pulando demais, né? 30. E condena a reclamada ao pagamento de horas extras, além da 44ª semanal acrescidas do adicional normativo e a falta deste do legal. Por que está pulando assim? Pulando igual. Estou salvando. Acrescido com reflexo no repouso, súmula 172, saldo de salários, aviso prévio, 13º salário, férias acrescidas do terço e FGTS com um adendo pertinente. Mantido o valor da condenação, porque ainda é compatível, e registro o recebimento do brilhante memorial. E indago se há divergência. Sem divergência. Assim se decide.